Bom dia, meu nome é Cássia Andrade. Hoje eu vou apresentar o artigo Sanitizantes, Concentrações e Aplicabilidade na Indústria de Alimentos. Sabendo da importância de um ambiente livre de contaminação na indústria de alimentos, é importante que as empresas mantenham um controle rigoroso da limpeza e da higiene. Dentro desse contexto, o trabalho em análise tem por objetivo realizar um levantamento dos sanitizantes mais utilizados em empresas da área de alimentos na região sudoeste do Paraná. Foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório e quantitativo, onde os dados foram organizados em categorias e representados graficamente em porcentagem. Para o levantamento dos dados, foi elaborado um questionário para ser aplicado em empresas do ramo alimentício da região sudoeste do Paraná. Foram entrevistadas 10 empresas envolvidas com o ramo alimentício, dentre os seguintes segmentos: abatedouro de aves, indústria de laticínios, laboratório de microbiologia, processamento carne de suínos, alimentação animal, moagem de trigo e derivados. Dessas empresas, 40% se encaixam na modalidade de grande porte, 40% em pequeno porte e 20% em médio porte. Para a higienização de equipamentos e utensílios, o hipoclorito de sódio corresponde a 70% dos principais compostos utilizados na sanitização, seguido do ácido paracético, com 20%, e o uso de biguanida, com 10%. Para a higienização das instalações, o hipoclorito de sódio segue sendo mais utilizado, com 60%, seguido do ácido paracético com 20% e o quaternário de amônio e biguanida com 20%. Para a higienização das mãos para a higienização das mãos, as empresas utilizam sabonete neutro, álcool 70 e sabonete bactericida com triclosan. Os principais sanitizantes e a faixa de concentração utilizada pelas empresas avaliadas estão discriminados nessa tabela. Como podemos observar, o hipoclorito de sódio é utilizado em concentrações de 200 a 800 para equipamentos e utensílios e de 200 a 1.200 para as instalações. O ácido paracético é utilizado na mesma concentração, tanto para os equipamentos e utensílios quanto para as instalações. Já o quaternário de amônio é usado de 700 a 2.000 para os equipamentos e de 700 a 3.000 para as instalações. O hipoclorito de sódio é um composto de baixo custo e de fácil preparo e aplicação, porém altamente corrosivo, podendo danificar peças de borrachas, reagir com as matérias orgânicas e irritar a pele dos manipuladores. De acordo com o artigo De acordo com o artigo, os valores de concentração permitidos pela FDA para o hipoclorito de sódio podem ultrapassar 200 de concentração para superfícies que entram em contato direto com o alimento. Segundo o texto, os valores utilizados nesse caso ficam de 200 a 800 de concentração, que pode ser justificado por Machado et al. Em 2010, onde em estudo para avaliar a resistência de 3 cepas de salmonela, somente o hipoclorito de sódio com 200 ppm de concentração se mostrou efetivo na inativação das 3 cepas. No Brasil, as concentrações entre 100 e 200 ppm têm sido recomendadas para desinfecção de utensílios e equipamentos. Segundo Andrade, em 2008, o hipoclorito de sódio a 100 de concentração é o mais utilizado para o controle de micro-organismos em superfícies para o processamento na indústria de alimentos. É importante a gente lembrar que em concentrações acima de 200 ppm é necessário enxágue para superfícies que entram em contato direto com os alimentos. Apesar de não ser relacionada à indústria de alimentos, essa tabela, cujo intuito é informar sobre o uso do hipoclorito de sódio no preparo de soluções de desinfecção, pode ser usada para demonstração.
O ácido paracético é um dos sanitizantes mais utilizados na indústria de alimentos. Apesar de ser considerado atóxico e não alergênico, apresenta alguns pontos negativos, como poder corrosivo ao ácido inoxidável, ser irritante à pele e mucosas, ser pouco estável ao armazenamento e ser incompatível com borrachas naturais, borrachas sintéticas e com ácidos alcalinos concentrados. Segundo o artigo, as concentrações utilizadas em equipamentos de utensílios e instalações foram de 150 a 3.000, e segundo Andrade Macedo, as concentrações de PAA utilizadas na indústria de alimentos variam de 300 a 700. Quaternários de amônio são uma família de compostos antimicrobianos, agentes ativos catiônicos fortes e possuem atividade desinfetante poderosa, agindo por destruição das proteínas dos micro-organismos. As empresas avaliadas utilizaram o quaternário de amônio entre 700 e 3.000 de concentração. A resolução da diretoria colegiada, RDC número 14, de 28 de fevereiro de 2007, da Anvisa, autoriza o quaternário de amônio para o uso na indústria de alimentos. E segundo Andrade Macedo, as concentrações comumente utilizadas nessas indústrias podem variar de 300 a 400 ppm. Entretanto, em ambientes hospitalares, a concentração do uso dos quaternários pode ser de 2.000 ppm. Avaliando esses mesmos compostos em um estudo diferente, é possível entender um pouco mais sobre as questões envolvidas em relação à concentração de solutos sanitizantes. Nesse artigo intitulado Avaliação da resistência de salmonela à ação de desinfetantes ácido paracético quaternário de amônio e hipoclorito de sódio, foi observada a relação da concentração na inativação desses micro-organismos, seja responsável pelos surtos que são responsáveis pelos surtos salmonelosos ocorridos no Rio Grande do Sul. Para considerar a concentração de sanitizante a ser utilizada, é preciso se atentar às recomendações do fabricante do produto, porque apesar das recomendações, essas concentrações elas podem variar de acordo com o fabricante. A concentração utilizada também pode variar de acordo com o tempo de exposição e outros fatores externos, e as concentrações acima do indicado podem levar à resistência dos micro-organismos à exposição do sanitizante. Obrigada.